Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o Vini do Igreja da Internet e hoje nós vamos fazer um pouco diferente. A gente vai analisar alguns vídeos de uma página, qual que é o nome da página? O Anticrente. Oh, mas a página também já é bem polêmica. O Anticrente, uma página do Instagram que traz alguns vídeos protagonizados em geral por evangélicos, por crentes. E eu, enquanto um crente, vou ver os vídeos e vamos ver o que dá para extrair, o que dá para tirar de lição, talvez, de cada vídeo desses aí. Vamos ver, vem ver junto comigo e a gente vai aproveitar não apenas para ridicularizar, mas para ver o que a gente consegue tirar de lição desses vídeos. O objetivo aqui é principalmente esse, tentar tirar, se é que é possível, algum tipo de lição, o que nós podemos aprender, o que há de aprendizado nisso, é o que a gente quer fazer aqui. Vem comigo, vamos assistir esses vídeos então, página do Instagram, o Anticrente, e nós vamos ver alguns vídeos aqui, vamos ver quantos que vai dar para ver, e vamos comentando juntos aqui, beleza? Vem comigo, vamos lá para o primeiro. Boa tarde, pessoal. E não esquece, gente, de se inscrever, a inscrição é gratuita, eu vou esquecendo, eu pedi no último vídeo, mas geralmente eu esqueço. Me ajuda a bater 500 inscritos, a gente está se aproximando. Quem sabe, né? Quem sabe é nesse vídeo que vai dar certo. Me ajude aí. Esse canal é um canal para diálogo, para aprendizado. Quero trazer aulas aqui. Então vai ser interessante se você gosta de tratar desses assuntos de espiritualidade cristã. A gente tem conversado muito aqui sobre catolicismo, evangelicalismo e vamos junto para a gente ver o que a gente consegue elaborar e produzir de luz aqui, nesse canalzinho. Então vamos junto, vamos lá. Eu sou Matheus, conhecido como Matheus Zé Pilintra. Matheus Zé Pilintra. Hoje aqui na cidade de Palhoça, onde eu estou residindo, E ontem eu estava em atendimento com a minha espiritualidade, E na casa que a gente está morando, aqui no bairro Bela Vista, na Palhoça, a vizinha do lado se sentiu perturbada, incomodada, devido assim a gente ser de religião, xingou um monte, ameaçou, falou que ia entrar lá, ia tacar fogo, ia matar. Mas a vizinha cristã xingou um monte? Aqui não dá para saber, O texto aqui que tá na tela tá o nível do amor dos crentes. Eu não sei se realmente foi uma crente, Ele tá falando de uma mulher crente, não sei. Mas cristã agindo nesse ódio todo? As pessoas, falou que estava amarrado em nome de Jesus Cristo, É crente. Se tá amarrado em nome de Jesus, geralmente é crente que fala isso. Eu venho aqui pedir para todos, o povo da religião, certo? Pra gente combater essa questão da intolerância religiosa, Claro. Porque a gente não pode mais cultuar, louvar o nosso sagrado, porque qualquer coisa, tudo é coisa do diabo, Então eu quero pedir a todos aí que compartilhem esse vídeo, que comentem, E possa estar dando assim uma repercussão assim por esse fato, porque assim, pelo que eu saiba, o nosso país, ele é laico, como se diz, tô tendo apoio do advogado. É pra certo? ser, É pra pessoal, ser. assim, da parte da religião, A gente não tá desamparado. Quero dizer para vocês que eu vou processar essa vizinha assim, pela falta de respeito, pela intolerância religiosa e pelas ameaças, certo? Que ela cometeu, Ameaçaram que iria adentrar dentro da casa, ia matar criança, ia matar todo mundo, gente. Boa tarde, pessoal. Gente, por favor, meu Deus do céu, você que assiste esse canal, você que está sempre aqui comentando, participando, eu acredito que não seja o seu caso, mas vamos juntos nessa coalizão para a gente entender que servir a Deus não pode ser uma coisa meramente, ser cristão não pode ser uma coisa meramente cultural. A cultura do Brasil é uma cultura cristã. Então nós temos uma moral cristã, nós temos certos princípios cristãos. Não pode se resumir a isso, gente. Servir a Deus tem que ser se parecer com Jesus e ter atitudes parecidas com as que Jesus teria no seu lugar. Quando você olha para a Escritura, quando você lê a Bíblia, você vê Jesus tendo esse tipo de postura. Não! Esse tipo de postura violenta para com outros religiosos. Não! Os embates de Jesus, quando a gente vê Jesus ali em embates com fariseus, principalmente fariseus, saduceus, mas principalmente fariseus,
quando a gente vê os embates de Jesus, geralmente era contra líderes religiosos da sua própria religião. Jesus era judeu. Jesus praticava o judaísmo de sua época. E ele veio como quem vinha purificar o judaísmo, que estava muito corrompido e desvirtuado. Jesus veio para mostrar a essência do que Deus queria, o que verdadeiramente agradava a Deus e o que Deus queria. E essas coisas se resumiam basicamente em amar a Deus e amar o próximo. O princípio da lei é amar a Deus sobre todas as coisas. Mas o cumprimento da lei é amar ao próximo como a nós mesmos. Então imagine só como é que Jesus agiria se ele estivesse no lugar dessa mulher aqui. Então está acontecendo um culto de religião de matriz africana aqui do meu lado. Será que se eu tenho a presença de Jesus em mim, a minha atitude é ofender os meus vizinhos, é ameaçar os meus vizinhos, é ameaçar matar criança? Eu não sei o que se passa, ou talvez até saiba um pouquinho assim da lógica dessa neura. E aqui, infelizmente, aí eu preciso muito da galera católica que comparece aqui no canal para me dizer se vocês já presenciaram alguma coisa do tipo, porque eu acho que gente ruim tem em todo lugar. Gente ruim tem em todo lugar. Tem no candomblé, tem no catolicismo, tem na tradição ortodoxa, tem no meio evangélico, tem em todo lugar. Gente ruim, gente esquisita, gente sem noção tem em todo lugar. Mas tem coisas que a gente olha assim e pensa, não é possível que nós evangélicos tropeçamos tanto e até quando a gente vai errar. E é óbvio, eu estou falando de uma parcela, não é todo evangélico que é intolerante, que é chato, que é insensível assim não. Mas tem uma parcela que é bastante intolerante sim. E aí eu acho que isso se explica pelo fato de boa parte do evangelicalismo brasileiro preferir Moisés do que Jesus. Preferir o Antigo Testamento do que o Novo Testamento. E não ler, não olhar para o Antigo Testamento como sendo uma sombra do Novo. O Antigo Testamento apenas aponta para o ápice da vida cristã que está no Novo, que é a vinda de Jesus, que é a vida de Jesus. E aí as pessoas ficam querendo se comportar como se elas vivessem no Antigo Testamento e como se elas servissem ao Deus dos exércitos. E esse Deus dos exércitos vai fazer de tudo para beneficiar essa pessoa exclusivamente, porque afinal de contas ela é crente. Então o Deus dos exércitos autoriza ela a invadir um terreiro de macumba, um terreiro de umbanda, desculpa se eu estou falando errado aqui, mas invadir um terreiro de uma religião de matriz africana e agir com violência. É muito bizarro isso e é não entender, o que Jesus veio fazer. Você olha para as atitudes de Jesus, para a forma como Jesus lidou. Vocês se lembram do centurião romano? Vocês se lembram dessa passagem? Quando Jesus encontra com o centurião romano e ele coloca-se ali diante de Jesus e pede a Jesus uma cura para alguém que está na casa dele. E Jesus, se eu não me engano é com ele que Jesus, né, queria ir na casa dele. Ele fala, não, eu sei como é que funciona a autoridade. Se você ordenar, basta você dizer, basta você liberar uma palavra, Jesus, que a cura vai acontecer, que o restabelecimento vai acontecer, porque eu também sou homem de autoridade. Quando eu digo vá, os meus subordinados obedecem. Então, se o Senhor disser para algo acontecer, vai acontecer, não precisa nem se deslocar. E Jesus olha para esse homem, para esse centurião romano e diz, olha, nem em Israel eu presenciei, eu vi, eu estive diante de tamanha fé, grande é a sua fé, nem em Israel eu vi isso.
Jesus, quando olha para um centurião romano, você faz ideia do que é isso? Do que é um centurião romano? Ele não era um centurião judeu, ele era um centurião romano, idólatra. Esse homem provavelmente tinha ídolos na sua casa. Ele servia aos deuses pagãos de Roma. E Jesus não olha para ele com um olhar de discriminação ou com ódio. Jesus olha para ele com misericórdia. E olha para esse homem cuja fé era alimentada por paganismo. E Jesus olha para esse homem e diz: nem em Israel eu vi tamanha fé. E os cristãos atuais olham para as religiões de entorno e agem com violência. Que vergonha, que vergonha. Sabe, que vergonha. É o nível do amor dos crentes que ele está falando aqui. Aí crente aqui a gente pode expandir para qualquer pessoa que crê em Deus, nesse Deus cristão, que deveria ser o Deus do amor. E é o Deus do amor, né? Estou falando aqui que parece que esses crentes, eles, sei lá, é outro Deus, é uma outra coisa. Não tem a ver com Jesus, não tem a ver com amor, não tem a ver com graça, com misericórdia. Não tem a ver com amabilidade, com benignidade, não tem a ver com o fruto do Espírito, que é amor, de acordo com Paulo. Bizarro, né? Bizarro. Não sejamos isso, gente, não sejamos isso. Vamos ser o tipo de pessoa que é conhecida pela gentileza, pela amabilidade, pelo carinho, pelo afeto, pelo amor. Ah, mas eu sou defensor da verdade. Seja, mas faça isso com amabilidade. Faça isso com amor. Quantas vezes Jesus teve ali embates com pessoas e com os fariseus? Porque Jesus, antes de olhar para a rigidez da lei, Jesus olhava para o ser humano que estava diante dele. As lideranças religiosas, os mestres da lei, olhavam primeiro e com todo o rigor, olhavam para a lei escrita, olhavam para as suas tradições. Jesus olhava para a pessoa, para o ser humano, que vale muito mais. De um lado tinha uns caras falando, porque eles não estão guardando o sábado. Do outro lado, Jesus estava olhando para o ser humano, dizendo, o sábado foi feito para o ser humano e não o ser humano para o sábado. Sejamos esse tipo de pessoa que olha para as pessoas e não simplesmente para o rigor da lei, para a letra da lei. Vamos para o próximo. Está satisfeito agora com a sua conquista? Porque o dia 29 agora vai ser votado na Câmara dos Deputados para proibir a Bíblia, para proibir a pregação da palavra de Deus. Você, pastor, que diz que não tem nada a ver, fazer o L. Queria que você desse a cara aqui agora e falasse alguma coisa aí sobre a sua grande conquista. Você que diz que é pregador da palavra de Deus, tá? É dia 29. Vai ser julgado se a Bíblia continua ou não. Pega a dica pra você aí. Mas vamos lá, peraí, vamos ver. Tá satisfeito agora com a sua conquista? Ele está falando contra pastores que de algum modo ou votaram no Lula ou apoiaram o Lula, né? Vamos ver. Porque o dia 29 agora vai ser votado na Câmara dos Deputados para proibir a Bíblia. Mas peraí. Peraí, pastor. Mas o Lula agora é deputado? Vai ser votado na Câmara dos Deputados proibir a Bíblia. Primeiro, né, que isso aqui já é um vídeo, pelo que eu tô vendo aqui, um pouco mais antigo. E é uma falta de noção incrível, né? Óbvio que isso aqui não existe projeto de lei para proibir a Bíblia. Óbvio, gente. Óbvio. Mas se tem uma coisa que, infelizmente, aí eu tô falando, né, do lado de dentro, porque eu sou protestante. Crente, o tal do crente, é alarmista demais. Infelizmente, eu digo isso com dor no coração. Tô falando isso sério, gente, é com dor no coração.
tem um público que é muito facilmente manipulado ou manipulável. É o público cristão. Facilmente manipulável. Acredita em tudo. Sabe? Vai na igreja, o pastor fala uma coisa, acredita. Hoje, graças a Deus, tem muitas pessoas, estou falando de forma geral, é óbvio que tem muita pessoa crítica, que tem um pensamento aguçado, mas de forma geral, as pessoas saem acreditando em tudo que é dito, em meia palavra que é dita, uma manchete, qualquer coisinha a pessoa acredita. Então, a gente vê aqui, né, várias ignorâncias somadas, né? Primeiro, que não existe esse projeto de lei, nunca teve esse projeto de lei de proibir a Bíblia no Brasil. Óbvio que não, né? Não faz nem sentido. Num país laico, como foi visto no vídeo anterior. O Brasil é um país laico. Então, a gente não tem que impor o nosso pensamento religioso sobre o outro, porque é um país laico. As pessoas têm liberdade religiosa e liberdade de não ser religioso. Liberdade de não ser religioso. Então, isso aqui tem que ficar claro, né? Ok. O Brasil é um país laico, não vai ter um projeto de lei proibindo a Bíblia, um livro sagrado de uma determinada religião. Então, não faz nem sentido. Segundo, a ignorância política do brasileiro, né? Ou do brasileiro médio, ou de parte da população brasileira. Porque aqui ele está falando, né? E aí podia ser qualquer presidente. Lula, ou se tivesse sido Bolsonaro, qualquer um. Ah, você que fez o L, tá vendo? Na Câmara dos Deputados vai ser debatido. Gente, mas presidente não tem a ver com isso. Se isso fosse verdadeiro, isso é uma coisa que você deveria ter analisado, era o deputado que você vota, não tem a ver com o presidente. É óbvio que o presidente lá na ponta pode sancionar ou não. Mas aqui está falando de uma conversa, de um trâmite entre deputados. Então a pessoa não sabe nem como funciona o processo político. E nem quem são os responsáveis por determinadas coisas dentro do processo político. Então já demonstra ignorância. E outra coisa, que aí talvez o católico vai ficar um pouco mais suave nisso. Mas o crente vai sofrer mais. Suponhamos que nessa teoria maluca que foi mostrada aqui, suponhamos que é verdade, que a Bíblia será proibida no Brasil. Eu não sei como é que ele fala aqui. Para proibir a pregação da palavra de Deus. Você, pastor, que diz que não tem nada a ver. Então ele está falando que a Bíblia seria proibida no Brasil e seria proibida a pregação da palavra de Deus. Aqui entra uma limitação que talvez a gente tenha. A Bíblia, ela é a palavra de Deus em forma escrita, por assim dizer. Mas em essência, Jesus é a palavra de Deus. A palavra de Deus, em essência, é Jesus. Ele é a palavra de Deus. Ele é quem a Bíblia chama de palavra de Deus, é Jesus. Se a Bíblia chama algo de palavra de Deus, ela chama uma pessoa de a palavra de Deus, o verbo da vida. O verbo, a palavra, é Jesus. Ele é a palavra de Deus. E aí a gente deveria pensar o seguinte: e se a Bíblia realmente fosse proibida? Como ficaria a minha vida cristã? Você segue um livro ou você é seguidor de uma pessoa? A sua religião é baseada num livro ou ela é baseada numa pessoa, a pessoa bendita de Jesus Cristo? Porque quando nós olhamos, e a gente até chegou a conversar sobre isso, né, nos vídeos anteriores, mas quando a gente olha para o início da história da igreja, lá para a era apostólica e pós-apostólica, os pais da igreja, os padres da igreja, como diriam nossos queridos católicos, quando a gente olha para esse período, não tinha Bíblia.
O que se tinha eram cartas avulsas, documentos avulsos. Uma igreja tinha uma coleção de documentos, outra igreja tinha outra. Havia o Antigo Testamento dos hebreus, dos judeus, que eles haviam legado, né, à igreja, mas a igreja, o ajuntamento dos cristãos, eles não tinham Bíblia como nós temos hoje. Não era aquela realidade onde cada cristão tinha a sua Bíblia. O que eu estou querendo dizer é que a igreja viveu por pelo menos 4 séculos. Muito mais do que isso, na verdade. Mas a igreja viveu por 4 séculos sem o cânon, sem saber direito, sem ter delimitado os livros que eram considerados sagrados. E aí a gente joga para o século XVI, a invenção da imprensa, final do século XV, início do século XVI, a invenção da prensa por Gutenberg, para popularizar e facilitar, né, a divulgação de documentos e a impressão da Bíblia. Até esse momento não era simples, não era fácil cada pessoa ter uma Bíblia em casa. E a vida cristã seguiu. Então, o que eu quero dizer é, a gente tem a Bíblia em alta estima e tem que ter, porque ela é a palavra de Deus escrita. Mas nós não podemos ser meramente seguidores de um livro. Nós somos seguidores de uma pessoa. E daí entra a importância da igreja. E aí, os nossos irmãos católicos talvez já estejam dizendo, talvez já comentaram antes de eu falar, dizendo, tá vendo a importância da igreja e da tradição, porque a tradição oral, ela vai preservar o conhecimento, ela vai preservar os ensinamentos, ainda que aquilo não esteja escrito, mas há uma tradição que ensina os fundamentos da fé cristã. Então, há mesmo essa importância da igreja, a importância da tradição, ela se mostra aí. E há também a importância de você, por você, pessoalmente, procurar desenvolver um relacionamento com Jesus. Porque se proíbem você de ir à igreja e se proíbem você de ter acesso à Bíblia, se pegam a Bíblia que está na sua casa e levam embora, eles não podem levar a sua fé embora. A sua fé fica com você. Isso eles não podem tirar. Então, você precisa desenvolver um relacionamento com Deus. Um relacionamento de primeira mão, onde você tem a sua vida ali com Deus, você tem o seu relacionamento pessoal com Deus. E não depende de outros mediadores. E aí eu estou falando da mediação da Bíblia, da mediação da igreja. Estou falando nessa realidade hipotética, claro, né? De haver essa proibição. Estou falando da importância de você ter o seu relacionamento com Deus. Você com Deus. Não estou incentivando você a não se relacionar com a comunidade, com a congregação, com a igreja. De jeito nenhum. Eu estou dizendo que isso é bom, se relacionar com a igreja, frequentar a igreja, fazer parte de um grupo, isso é muito bom, mas você precisa ter a sua relação com o seu Deus, com Jesus Cristo. Você precisa ter, com a sua fé, você precisa ter. E parar de depender dos outros. E parar de depender da fé dos seus pais, parar de depender da fé. Ora por mim, faz isso por mim. Olha, vai lá na igreja. Não, vá você. A não ser que você não tenha condições, mas vá você. Busque você. Ajoelhe-se você no seu quarto e faça a sua reza e faça a sua oração. Pare de ficar dependendo dos outros. E faça você, porque a fé, ela precisa ser sua. O relacionamento precisa ser seu com Deus. Vamos pro próximo? Ou se você quer acessar uma BMW. Acessar uma BMW. Já começamos bem, né?
Se você quer acessar uma BMW, Mercedes, vai lá e faz o test drive. Faz o test drive. Não deixa de ir lá e fazer o test drive com aquela máquina. Por quê? Se você quer comprar o seu apartamento do sonho, chama o corretor, Chama. liga pro corretor e vai lá. Você sabe por quê? Porque se Deus te deu a visão e você acessou, você experimentou aquilo dali, Ele vai te dar condição de acessar aquilo que você mentalizou na sua cabeça. Então, se você quiser, Entendi. vai. Sabe por quê? Porque Deus, se Ele Só te vai, deu né? a visão, Ele vai te dar Só a vai. visão para poder acessar isso. Ou se você quer... Vocês já imaginaram Jesus falando isso? Vocês já imaginaram... Talvez você diga assim, Vinícius, mas Jesus ele veio para ter essa vida mais simples mesmo e tal, mas Jesus sofreu para que nós tenhamos, ele falou, né, para a gente ter vida e vida com abundância. Pois é. Mas você imagina os mártires da igreja falando isso? Você imagina os apóstolos de Cristo falando isso? Você imagina os santos da igreja falando esse tipo de coisa? Tendo esse tipo de perspectiva? Você imagina os grandes heróis da fé que a gente olha na história da igreja e pessoas que deram a sua vida, pessoas que de forma geral sofreram por causa do evangelho e abraçaram o sofrimento por amor a Cristo. Vocês se imaginam essas pessoas dando esse tipo de conselho aqui? Acessar uma BMW, uma Mercedes, vai lá e faz o test drive. Se você quer algo caro, se você quer algo que está muito além das suas condições, vai lá e faz o test drive. Conversa com o corretor, olha o apartamento, olha a casa. E por quê? Por quê? Não deixa de ir lá e fazer o test drive com aquela máquina. Se você quer comprar o seu apartamento do sonho, chama o corretor, liga pro corretor e vai lá. Você sabe por quê? Por quê? Porque se Deus te deu a visão e você acessou, Se Deus te deu a visão, se Deus te deu essa visão ambiciosa, se Deus te deu essa visão que é uma visão de acúmulo, se Deus te deu essa visão, que é uma visão de esbanjar bens materiais, que Deus, o Deus desse século, né? Satanás. Porque eu não vejo Deus, o Deus de amor, o Deus que enviou Jesus Cristo, o Deus que tem uma preocupação imensa com os pobres. Eu não vejo esse Deus dando a alguém uma visão desse jeito. Deus dizendo, sonha com a sua BMW, sonha com riqueza, sonha com esbanjar as coisas, sonha com você tendo coisas para esfregar na cara de outra pessoa. Eu não vejo Deus dando esse tipo de visão para alguém. O Deus que fala, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque todas essas coisas lhe serão acrescentadas, e a essas coisas Jesus estava se referindo àquilo que é básico para a gente sobreviver. Coisas relacionadas a comer, vestir, o básico da nossa subsistência. As pessoas querem colocar Deus, né? Querem fazer Deus virar como o vídeo aqui está dizendo, enfiar Deus no meio da lei da atração, né? Mentaliza. Aí você, com o seu pensamento, e tudo bem também, se você ambiciona ter uma vida melhor, mais confortável, ótimo, eu também quero. É óbvio que eu também quero ter uma vida mais confortável. A questão é, tudo bem eu querer ter uma vida mais confortável, talvez o sonho de uma pessoa, vamos dar o benefício da dúvida aqui, e vamos supor que não tem a ver com egoísmo ou com se mostrar para as pessoas. Não, talvez seja só um sonho da pessoa. Poxa, eu sempre quis ter uma Mercedes. Eu sempre quis morar numa cobertura nos Jardins, em São Paulo, no Morumbi. Eu sempre quis ter uma casa, uma mansão, sei lá, enfim. Você pode trabalhar e fazer o necessário para adquirir dinheiro, para adquirir riqueza de forma honesta, você pode, tá tudo bem. A questão é meter Deus nisso. É como se esse fosse o plano de Deus e como se Deus tivesse plantado esse sonho em você.
Sabe? Não, Deus não está preocupado com resolver questões mais graves da humanidade, não. Deus está preocupado em colocar sonhos megalomaníacos em pessoas. É isso que Deus está fazendo, né? Então, bizarro demais, né, gente? Bizarro demais. Enfim, vamos pro próximo. Combo de perturbação mental e picaretagem. Será? Vamos ver. Não sei. E se não for? E se for uma coisa bem tranquila? Meu Deus! Não é. Parece não é, não. a boca da baleia. Não é, não. Olha aí. Olha Deus quebrando aí, pastora Sueli, olha! Jeová! É forte, Deus. Olha aí esse homem. Jeová da glória. Ei, olha a boca da baleia. É certinho aí, ó. Oh, Jesus da glória. Quem entrou lá no peixe grande, hein? Não foi Jonas? Eita, Jesus da glória. Recebe. Tô recebendo. Oh, Jesus, olha aí, meu Pai. Deus! Vamos gritar o nome daqueles que precisam de libertação, de cura, de providência. Olha aí ele descendo agora. Olha aí ele descendo da boca da baleia. Alabassuderecomanai. Olha aí esse mistério de Deus na vida do pastor Tiago. Olha aí esse homem que está sendo usado hoje, nesse dia de hoje. Hoje, a essa hora, eu creio que já é 12h30. Mas o Senhor está usando ele poderosamente. Olha aí, ó. Olha ele me entregando que está destravando algo na minha vida. Olha aí Deus visitando a minha saúde nessa manhã. Nós estamos aqui no Alabassuderecomanai, no K12 Fonte, o monte da boca. Gente, não dá. Não precisa ver o resto, né? Não precisamos ver o resto. Eu já tô meio sem reação aqui. Eu tô aqui para reagir. Mas às vezes eu fico sem reação. A primeira coisa que eu quero falar é que crente não é isso aqui. Principalmente para vocês católicos, né, que estão por aqui. Essa não é a realidade em todas as igrejas protestantes. Mas tem uma parcela boa que é isso aqui mesmo. E eu lamento muito que as pessoas tenham ido nessa direção. Gente, isso é muito bizarro. E eu sinto muito que as pessoas achem que servir a Deus é ser doido. É ser maluco. É ser maluco. As pessoas acham que servir a Deus é ter esse tipo de performance completamente descolada da realidade. Gente, mais uma vez, pensem um pouco em Jesus, principalmente os evangélicos. E eu falo isso porque os evangélicos se orgulham de lerem muito a Bíblia. Quando você viu isso aqui acontecer? Quando você viu os cristãos no Novo Testamento fazendo isso aqui? Quando a Bíblia relata esse tipo de coisa? Não tem. Isso é maluquice, gente. Isso é maluquice. Isso aqui é papo de internar. É maluquice tanto de quem está fazendo quanto de quem está filmando. Tem uma pastora filmando um pastor.
E eu acho que é maluquice minha que tô reagindo a isso também. Eu acho que eu também tô um pouco doido. Vamos pro próximo. Até na obra tem crente fazendo presepada. Glória, glória, glória! Tá vendo? Quando você você contrata os pedreiros e a obra não sai do lugar, é por causa disso aí, ó. Ah, mas a minha obra era para ter entregado há 2 meses atrás e nunca acaba. Como é que os pedreiros tá? Tá vendo? Ô, gente, aí eles não vão querer contratar pedreiro crente mais. Olha o que vocês estão fazendo. Ninguém mais vai querer contratar pedreiro crente. Olha aí. Tá vendo? Ou tem que ser pelo menos assim, um crente, um pedreiro crente. Aí o servente tem que ser, sei lá, católico. O mestre de obras tem que ser da Umbanda. Tem que misturar as religiões. Porque se colocar tudo crente, aí o que vai acontecer? Glória, 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 glória! Santo, 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 santo é o teu nome, Senhor! Aleluia, 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 glória! Glória a Deus, a glória de Deus desceu aqui na obra. Porque estamos fazendo uma grande obra. Não, essa grande obra que vocês estão fazendo aí vai demorar a ficar. Olha o tamanho da obra. E os crentes estão no manto, né? Estão no... De modo que não podemos parar. A mão de Deus está nesse lugar. Glória a Deus. Esse aqui é o problema, né? O pentecostalismo no Brasil, parte dele, acredita que manifestação de Deus é isso. É ficar gritando. É ter esse momento de êxtase, né? É ter essas visitações, é ter esses momentos assim, onde... Mas qual a relevância, né? O que de bom está saindo daqui? Jesus falou assim, quando vocês forem orar, vão para o seu quarto, fecha a porta atrás de vocês e orem a Deus que te vê em secreto. Porque o vosso Pai que te vê em secreto te recompensará. Isso aqui parte muito de uma ideia de que o crente, ele nasceu para dominar. É a teologia do domínio, né? Que está, de certo modo, incrustado na lógica de muitas igrejas. E por isso, ele não pensa assim, peraí, eu estou aqui para trabalhar. Como é que eu vou ser cristão? Como é que eu vou demonstrar que eu sou cristão aqui? Eu vou demonstrar sendo o melhor pedreiro que esse cara já viu na vida dele. Eu vou demonstrar sendo o melhor servente que esse cara já viu na vida dele. Eu vou demonstrar que eu sou filho de Deus fazendo o melhor muro, fazendo a melhor parede. É assim que eu vou demonstrar que eu tenho Deus na minha vida, sendo um ótimo funcionário e fazendo as coisas de forma justa, cobrando um preço justo e trabalhando de forma justa. Mas não, as pessoas não querem fazer isso, não querem trabalhar e agir de forma justa. Elas querem... É mais fácil gritar, né? É mais fácil ficar gritando e ficar tendo esse tipo de reação. É muito mais fácil eu demonstrar que eu sou crente, demonstrar que eu tenho Deus na minha vida, eu ficar gritando e falando glória a Deus. É bem mais fácil eu demonstrar Deus na minha vida com esse tipo de coisa, de roupagem, com esse tipo de palavreado, né? De linguagem. É muito mais fácil eu fazer isso do que eu entregar o meu trabalho, meu serviço no dia que eu prometi entregar. É muito mais fácil eu ter um tipo de palavreado, expressões evangélicas, é muito mais fácil isso do que eu cumprir com os prazos que eu combinei. Percebem como que a espiritualidade... Você pegar o Sermão do Monte, se você pegar o Sermão do Monte, as coisas que Jesus nos ensina a fazer, não são coisas ligadas a esse tipo de coisa que a gente está vendo aqui.
tem a ver com a forma como a gente lida com o dinheiro, tem a ver com amar ao próximo e não odiá-lo, tem a ver com como eu trato a minha esposa, tem a ver com coisas do dia a dia. Percebe que se você ler o Sermão do Monte, lá está falando do amor ao próximo, está falando sobre como a gente deve lidar com os inimigos, está falando de coisas que estão no nosso dia a dia. Tem a ver com não adulterar, tem a ver com esse tipo de coisa. Coisa corriqueira, coisa do dia a dia. E não com loucura, mais uma vez, não com esse tipo de performance escandalosa. Não tem a ver com isso. Ser cristão tem muito mais a ver com o cotidiano, com o respeito pelas pessoas, com você tratar as pessoas como Cristo trataria. Ser cristão tem mais a ver com isso, com você não ficar falando mal, criando historinha, fofoca com as pessoas. Tem a ver com isso. Muito mais do que com quantas vezes você vai à igreja, com os rituais que você cumpre, essas coisas muito externas assim da religião. Ser cristão tem muito mais a ver com relacionamentos do que com práticas ritualísticas externas e uma linguagem específica e palavreados específicos, né? Quero saber o que você pensa aí, deixa nos comentários também, eu vou te falar. É por isso que, e a gente está conversando muito sobre isso aqui, é por isso que às vezes, cara, eu olho para uma missa, eu olho para um comportamento assim de determinados católicos e olho para um comportamento de determinados evangélicos, embora eu seja evangélico, mas eu olho para o comportamento, para a fala, para as coisas de determinados evangélicos. Eu olho para outros católicos e eu penso, não, eu sou mais irmão dos católicos. Eu tô muito mais para cá do que para lá. Porque isso aqui é... Vamos adiante. Crente exorcizando fogão. Nós somos fiel ao Senhor. Eu não aceito, meu Deus. Se existe um demônio aqui, você bate em retirada agora. No fogão? Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Se é você que está aí para tirar a nossa paz, o nosso sossego, pela minha fidelidade que eu tenho ao meu Deus. Tem um demônio morando no forno, tirando a paz do povo, dentro do forno. Em tudo. E nós somos, meu Pai, nós somos fiel ao Senhor. Eu não aceito, meu Deus. Se existe um demônio aqui, você bate em retirada agora. Em o nome do Senhor Jesus. Isso aqui eu acho esquisito. Não é todo evangélico que faz isso. Alguns fazem, outros não. Mas isso aqui eu acho esquisito. A pessoa, na mesma hora que ela está falando com Deus... A nossa oração, pelo menos eu aprendi assim, a nossa oração, ela é a Deus, né? A gente ora a Deus, mediado por Jesus, né? Na mediação de Jesus. Então a gente ora a Deus. E o Espírito Santo nos movendo a orar, e a gente ora, mais uma vez, falando com Deus. Mas tem uma galera que na mesma hora que ela está falando com Deus, ela começa a falar com o diabo, na mesma hora. Tá vendo o que eu estou dizendo aqui? Aqui, ó. Quer ver? Ela está falando para Deus, né? Na mesma hora ela começa a expulsar o diabo do fogão. Ó. Nós somos, meu Pai. Nós somos... Meu Pai. Ela está falando com o Pai, com Deus, né? Fiel ao Senhor. Eu não aceito, meu Deus. Se existe um demônio aqui, você bate em retirada agora. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Ela já começa... Se é você que está aí. Aí, tá vendo? Para tirar a nossa paz, o nosso sossego. É uma lógica meio esquizofrênica, assim, da pessoa. Ela tá falando com Deus, aí do nada ela já começa a falar com o diabo e já vai expulsando o diabo. E aí você não sabe se ela tá falando com Deus ou com o diabo. É esquisito. E outra coisa aqui que eu vejo também é que nós somos servos de Deus, então tem alguma coisa acontecendo de ruim na casa e a lógica de que não, se eu sou servo de Deus, se eu sou fiel a Deus, não pode estar acontecendo nada de esquisito comigo.
E acontece, né, gente? Acontece. Mesmo você sendo servo, serva de Deus, coisas estranhas, aleatórias, ruins podem acontecer com você. Por que não? Você não é blindado, você não é... Se bem que essas pessoas pensam que são. Mas nossa existência não é blindada, gente. Coisas ruins podem acontecer com a gente, na nossa casa, com nossa família. Infelizmente é o mundo caído, o mundo após o Éden, o mundo fora do Éden é isso. É problema, é situação complicada, a gente está sujeito a acontecer esse tipo de coisa. Agora eu quero te contar uma história aqui, sobre oração, que tem a ver com fogão. Quero te contar uma história. Eu era adolescente na época, e lembro-me disso como se fosse hoje. O gás na minha casa, o gás de cozinha, né? Aqui na nossa região a gente não tem gás encanado, é o botijão de gás. O gás acabou. Você sabe, você já deve ter feito isso, você que já viveu essa situação, quando o gás acaba, você tenta virar o botijão de gás, você tenta girar ele de um lado, gira do outro, tenta fazer o resquício de gás render ali para você fazer a comida que você precisa fazer. E isso era num momento onde... Peraí, chutei a câmera. Isso era num momento onde nós lá em casa, nós não tínhamos botijão não tínhamos cartão de crédito, as coisas não eram fáceis assim. Então, meu pai, desempregado, não tinha dinheiro para comprar um outro botijão de gás ali no momento, a gente ia ter que ficar sem comer, pelo menos sem comer a comida cozida. Sei lá, ia ter que ir para casa de alguém, comer cru, sei lá, ia ter que dar um jeito. E o meu pai, ele falou com a gente, vamos orar? E ele impôs as mãos sobre o botijão de gás. E eu me lembro perfeitamente de ver isso e pensar, Deus, tadinho do meu pai, tem misericórdia do meu pai, porque ele acha que alguma coisa vai acontecer e eu acho que não vai acontecer nada. E o meu pai começou a orar ali para o botijão de gás, pedindo a Deus para dar um gás, pedindo a Deus para nos ajudar naquela situação difícil. E ele orou e falou com a minha mãe, Antônia, pode acender o fogão, Antônia? E a minha mãe também, meio ressapiada, foi lá e eu assim, né, pensando assim, meu Deus do céu, que vergonha, né? Não vai acontecer nada. A minha mãe acendeu e deu uma chama. E eu pensei, incrédulo, né? Eu pensei, é aquela chama da misericórdia, né? Aquela chama que acende assim, e aí em 15 segundos ela já vai minguando e acabou. E a chama continuou. E a minha mãe começou, né, a ficar acelerada e falou, nossa, deixa eu aproveitar esse foguinho aqui para fazer o resto da comida, para ver se dá para terminar pelo menos o básico. E ela foi fazendo comida, e ela foi fazendo uma coisa, foi fazendo outra, e o fogo foi rendendo. E aí, de repente, chega um tio meu lá em casa, que ficou sabendo da situação depois, que ligou, ficou sabendo da situação, com um botijão de gás novo pra gente. E aí o meu pai falou assim, não, vou usar esse aí até ele acabar mesmo, e depois eu troco. E a gente usou esse botijão de gás ainda mais um tempinho, até acho que no outro dia que foi trocar, perdão, deu para fazer a comida toda, deu para fazer no outro dia, deu para esquentar o almoço no outro dia. Gente, eu fiquei impressionado, não tinha mais gás, tinha feito tudo, não tinha. Aí você vai ter sua explicação aí, quem é ateu vai ter alguma explicação, mas eu fiquei impressionado. Para mim foi um milagre. Para mim foi claramente um milagre. Porque não tinha mais solução. A gente já tinha feito de tudo. Só nos restava a oração. E eu nem acreditei que ia acontecer alguma coisa. Mas meu pai acreditou e orou. E aconteceu, gente. Foi incrível. Não expulsamos demônio do botijão de gás.
A gente orou pedindo a Deus misericórdia para ele colocar mais ali, porque a gente não tinha condições naquele momento de fazer alguma coisa. Mas enfim, Deus fez. Deus fez. Vamos pro próximo aqui. Seu filho está cantando 6-7 ou... Ai, Você precisa ouvir isso antes de dizer que isso é apenas uma brincadeira. Mas como cristãos, nós sabemos que a Bíblia diz que nós precisamos ensinar e provar todas as coisas e reter aquilo que é bom. 1 Tessalonicenses 5. Aí você acha que Paulo estava falando de farmar aura. Em 1 aos Tessalonicenses, Paulo estava pensando assim, galera, daqui 2000 anos vai ter uns adolescentes farmando aura. E isso não pode. Isso é coisa do mal. Abstenham-se de toda aparência do mal. Parem de farmar aura. Parem de fazer 6-7. Para com isso. Vocês acham que Paulo... Vamos ver. 21. Poucos sabem que a tendência... Lembra do que eu falei? Que o crente é alarmista. Que, sabe, tudo é muito perigoso. Olha, cuidado. Qualquer modinha, qualquer coisa que aparece. Qualquer pessoa que faz sucesso... Observe pra você ver. Qualquer pessoa que faz sucesso... Vai aparecer um crente... Dando alguma explicação... Sabe, macabra, de por que aquela pessoa tá fazendo sucesso, por que aquela música tá fazendo, por que aquele filme, porque sempre vai ter uma explicação, uma teoria tirada de não sei da onde, misturada com 2 versículos bíblicos, que vai, sabe, nossa, é muita loucura, é muita maluquice. do 6-7 veio de uma música que se chama Dutch Dutch, eu acho que é assim que é a pronúncia, do rapper Skrilla. E em entrevistas públicas ele deixou bem claro que ele segue a santeria. Ele deixou bem claro que a sua religião e a sua fé influencia nas suas músicas e na sua vida também. E eu pesquisando... Já pensou a vida dessa crente, como deve ser difícil, e pessoas que seguem essa lógica? Porque se tudo o que uma pessoa produz tem relação direta com o que ela crê, então, na hora de fazer compra no supermercado, você vai ter que olhar marca por marca, ver quem é o dono da empresa, ver que tipo de fé essa pessoa tem. Aí você vai comprar um quadro para sua casa, né? Vai comprar ali, eu tenho um quadro. Aquele ali fui eu que pintei. Aí você vai comprar um quadro para sua casa. Eu já pintei para não ter esse perigo, né? Vai que eu compro um quadro que o artista era satanista, então já para não ter capeta aqui em casa eu já pinto os meus quadros, porque aí já fica mais fácil. Mas observa que lógica esquisita é essa, que coisa neurótica. Encontrei discussões do significado do número 6 e o número 7 dentro de algumas tradições ligadas aos orixás na santeria. Alguns associam o número 6 ao Ogum e o número 7 ao Iemanjá. É importante... O que tem? Aí você não vai usar mais o número 6 e o número 7 para nada. Chegou o livro, a página 6, você não lê. Aí a página 7 você também não pode ler. Aí já, da página 5 você pula para 8. É isso que você faz? Você está fazendo uma conta na escola. Deu 6 ou 7, ou apareceu esses números em algum lugar, você pula. Você não faz aquela questão. A questão 6 e 7 do concurso você deixa em branco, que você não pode fazer. Meu Deus do céu. Dizer para você que essa interpretação não é universal, mas nos mostra que existem leituras espirituais que vai muito além de uma simples sequência de... Tudo pro crente maluco é espiritual. Tudo tem um significado, tem um sentido espiritual. Aí você fala o número 6 e o 7, e aí o orixá, que não sei o quê, e aí eles já misturam a cultura e a religiosidade africana com demônio, e fica essa loucura. No Brasil, a música ganhou uma versão infantil, transformada em uma continha de matemática. Porém, o ritmo, a melodia, os gestos, a dança continuam sendo os mesmos. E é justamente aqui que entra o discernimento. A criança pode não entender aquilo que ela está repetindo, mas os pais têm a responsabilidade de avaliar tudo aquilo que entra dentro da sua casa. O que dizer da expressão farmar aura? Na internet dizem que é
significa ganhar presença, mas em alguns vídeos e tendência aparecem referências ao anjo caído. E a Bíblia deixa bem... Deus do céu, onde que fala de anjo caído, farma aura, anjo caído? Claro, quem é o anjo caído? Satanás, aquele que caiu do céu por causa do seu orgulho. Claramente, nós vemos crianças sendo praticamente possuídas durante esses farma auras. Eu te pergunto. Não, ela só tá fazendo ali uma coisa que, sabe, pra farmar mais aura mais ego, ela só tá tentando, né, mostrar a farmação dela ali pros outros. É loucura? Eu acho loucura. Toda geração vai ter as suas loucuras. Agora, é uma loucura inocente, gente. O menino tá ali fazendo aquelas coisas, né, aquelas maluquices ali. É uma loucura inocente, como todos nós em algum momento fizemos loucuras que não prejudicaram ninguém. O que tem Aí é o seguinte também, criança não pode mexer no celular porque faz mal, aí eles largam o celular e vai farmar aura numa praça, vai juntar com os coleguinhas, vai fazer essas brincadeiras. Aí não pode porque é do demônio também. Nossa, mas é tudo muito difícil. O celular é do demônio, farmar aura é do demônio. Aí vai cantar uma música, opa, essa aí não pode, essa aí é da Xuxa, é do demônio. Aí vai cantar outra, opa, essa aí também não pode, que essa aí é do balão mágico. O balão mágico tinha pacto com o diabo, não pode também. Tudo é do demônio. Deus saiu muito no prejuízo com os crentes, porque tudo é do demônio, não tem nada de Deus mais. Não tem nada que seja humano mais. Tudo ou é de Deus ou é do diabo, né? Será mesmo que toda criança que canta isso está invocando alguma coisa? Não, essa não é a pergunta principal. A pergunta mesmo que nós devemos fazer é que tipo de influência que nós estamos permitindo que molde a mente dos nossos filhos. Seu filho está... Que alarmismo. Gente, é isso. Eu vou parar por aqui, que esse é um vídeo já tá longo demais. Se você gostou desse tipo de vídeo, me fala, deixa aqui nos comentários que eu vou fazer outros. O que não falta é material. E vocês podem me mandar também material, deixa aqui links e a gente vê, beleza? Um grande abraço, espero que vocês tenham gostado das reflexões, das discussões e quero saber a opinião de vocês aqui. Até a próxima.